Muito bem, Carl Soberano. Entra na roda aí. Qual é o seu comentário da noite? É complicada a situação. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter noção, como eu comecei a falar semana passada, eu já estou com o artigo pronto aí para publicação, né? A primeira parte, porque são tantos elementos que compõem a crise norte-americana que não deu para fazer numa parte só, né? Na verdade, eles criaram problemas estruturais para a economia dele, né? Hoje a gente tem que ter clareza que nós estamos num momento crucial para a história da humanidade. As transformações econômicas, as transformações sociais, as transformações tecnológicas, elas colocam a humanidade numa encruzilhada. A finança transnacional, ela não consegue manter o domínio que ela mantinha antes. O Império Norte-Americano, ele não consegue manter o mesmo nível de domínio militar que ele mantinha antes. Não é à toa que nós vemos os Estados Unidos se retirando praticamente em debandada do Iraque, os Estados Unidos se retirando da Síria, os Estados Unidos se retirando do Afeganistão, a paz sendo fechada, porque talvez o maior inimigo do imperialismo hoje seja a paz. Você pacificar uma região é uma derrota incrível para o imperialismo norte-americano. Por quê? Eles sempre sustentaram sua economia baseada na guerra. Hoje, com a crise do imperialismo, uma guerra, uma grande guerra em que eles pudessem, de um lado, destruir valor, porque não existe nada melhor para o capitalismo do que 100 mil bombas, por exemplo, como o Obama jogou no Iraque, porque são bombas, cada bomba daquela vale alguns milhões de dólares cada bomba daquelas. Então é a melhor forma de queimar valor, é a melhor forma de manter o sistema de produção imperialista. E, por outro lado, se apropriar das riquezas minerais, das terras agricultáveis, de todas as riquezas desse país. Só que eles não conseguem fazer da mesma forma. A Arábia Saudita perde no Iêmen, começa a ter que recuar no Iêmen. O Trump largou os curdos na mão, como você falou, os curdos são sempre o marido traído, eles sempre vão ser os últimos a saber, são sempre entregues à sanha da potência da vez, porque eles não têm poder de barganha, o povo curdo, infelizmente, não tem poder de barganha, é um desastre humanitário gigantesco, mas é um povo que não tem poder de barganha. Como eles falam, para eles só restam as montanhas. Mas esse é um processo bastante complicado. Nós vemos a Turquia se descolando dos Estados Unidos, temos que lembrar que a Turquia é um membro da OTAN, e ontem eu estava vendo um canal que segue os acontecimentos no mundo militar, caças norte-americanos estavam travando seus guias laser em blindados e em posições de artilharia da Turquia. Nunca aconteceu desde a criação da OTAN. A Turquia, como a gente sabe, a Turquia vem há algum tempo se distanciando cada vez mais do Ocidente, desde a tentativa de golpe contra o Erdogan, se distanciando cada vez mais dos Estados Unidos, porque eles sabem que quem preparou o golpe contra o Erdogan foram os Estados Unidos, e quem deu apoio para eles foi a Rússia. Como uma boa parte do mundo hoje começa a se separar dos Estados Unidos. Ao contrário da avaliação rasa que as pessoas têm, isso não é porque o Trump é feio, mau, porque o Trump é desagradável. Não. É porque os Estados Unidos estão perdendo a sua hegemonia econômica. Quando eles perdem sua hegemonia econômica, só tem um lugar para eles se voltarem. E esse lugar foi aquele que eles sempre trataram como quintal, que chama-se América Latina. Os últimos acontecimentos que nós temos visto na América Latina, eles são frutos diretos disso daí. O Lenin Moreno tem que aplicar, é forçado a aplicar esse pacote no Equador devido a isso.
se eles não recolonizarem a América Latina, não aumentarem seu processo de extração de riqueza, seu processo de domínio sobre as riquezas minerais, sobre as terras agricultáveis, sobre a água, sobre a energia da América Latina, o Império Americano não tem condições mais de sobreviver. Um dos mecanismos é o mecanismo de financiarização. O mesmo processo que é aplicado nos Estados Unidos de extrema financiarização, ele é aplicado no Brasil, ele é aplicado em toda a América Latina. Essa semana nós vemos notícia do quê? O Banco Central já quer permitir a criação de contas em dólar. Nós temos que ter bem claro que é o seguinte, o imperialismo norte-americano ele não tem a mesma condição que ele tinha anteriormente de imposição pela força militar. O Oriente Médio deixa muito claro, o Norte da África deixa muito claro que isso está acontecendo. Eles não têm a mesma força. Só que eles vêm desenvolvendo há muito tempo uma nova arma, que é a dominação de espectro total. É a guerra econômica, são os detalhes, a guerra psicológica, a manipulação tanto de esquerda quanto de direita através das fundações, seja o MBL através indiretamente da Fundação Koch, seja as mídia ninja da vida, as ONGs através dos Soros, que são braços criados para criar justamente isso, esse processo de manipulação, que está entranhado, por exemplo, na academia brasileira. Quanta gente a gente vê indo com aquela bolsa maravilhosa para o exterior? Aquela bolsa que você que ralou anos aí na academia, você não consegue um salário que é metade daquela bolsa. E o cara, de repente, aquela bolsa maravilhosa para estudar na Espanha, para estudar nos Estados Unidos, em Harvard, esse negócio que o pessoal enche a boca para falar, para estudar na Inglaterra. Por que será? Por que será que o pessoal consegue essa bolsa? Qual o interesse? Por que é tão interessante? Porque a formação de uma base ideológica para destruir o nacional, a organização nacional e popular nos estados subalternos. É parte do processo de dominação. Então, a gente tem que ter bem claro que o processo legal, como a gente fala, a gente insiste, a gente é chato pra cacete com a questão do Patriotic Act, isso daí tem uma razão. Porque isso é um elemento de dominação que está sendo imposto sobre o nosso país. Assim como a lawfare, através da Lava Jato, por exemplo, no governo da Dilma, destruiu 3,7% do PIB brasileiro, atacando a Odebrecht, atacando a Petrobras, atacando os nossos grandes campeões nacionais. Nós tiveram vários equívocos nessa política. Concordo que tiveram vários equívocos. Porém, estava atacando diretamente o PIB brasileiro. Agora, desce um pouco. Agora desce ao controle direto da população, seja através da escuta, através da monitoração. Então, eu vi aqui, através de uma expressão alta no Twitter, esse decreto 10.046, do dia 9 de outubro de 2019, que ele começa a fazer o livro do Orwell, 1984, começa a quase parecer uma fábula infantil. Ele abre espaço, por exemplo, para que o governo tenha controle de todos os seus dados biográficos. Para citar exatamente o texto, dados de pessoa natural relativo aos fatos de sua vida. Nome civil ou social, data de nascimento, filiação, naturalidade, nacionalidade, sexo, estado civil, grupo familiar, ou seja, eles vão saber quem é a sua família, endereço, vínculos empregatícios, passados e presentes, né? Atributo, no item 2, ele fala de atributos biométricos. É bom deixar claro que esses atributos biométricos, hoje em dia, é possível a captura de dados biométricos através
de meios que você não vai perceber que está sendo capturado. Por exemplo, por essa lei, dependendo desse decreto, dependendo da regulamentação, da forma que ele for colocada, ao entrar numa repartição pública, o seu jeito de andar, ele vai ser capturado. Está aqui no texto expressamente, a maneira de andar. Como é que você vai disfarçar a sua forma de andar? Para mim, por exemplo, tem um item que parece que foi colocado para mim aqui. A fala. Carlos, exatamente. Quando ele fala aqui a voz, né? A voz, lembrando que os gringos já usam isso há muito tempo naquele Echelon, que é aquela tecnologia justamente para o satélite pegar a assinatura de voz e identificar onde que a pessoa, naquele momento, está fazendo a ligação no mundo, está. Então, eles querem regulamentar isso no Brasil também. Maneira de andar, a voz, a retina, a íris do olho, o formato da face, as digitais dos dedos, a palma da mão, etc. Assustador, Carlos. Porque esses sistemas, a gente tem que ter bem claro que, por exemplo, esses sistemas não dependem, da forma que está no decreto, não depende da sua autorização, é qualquer base de dado governamental. Sabendo que esses sistemas de monitoramento por câmera são sistemas que eles geram dados para uma base de dados, ao você entrar numa repartição pública, você fazer uma ligação para um órgão público, isso daí permite a gravação. Esses sistemas de gravação já existem. Ele simplesmente vai vincular tudo isso a uma assinatura sua, em que, inclusive, eles colocam atributos genéticos, características da pessoa natural, obtidos através da análise dos ácidos nucleicos, ou seja, assinatura de DNA. Ou seja, eles podem utilizar qualquer dado, por exemplo, um dado seu de DNA que está armazenado num hospital, ele pode ser compartilhado e cruzado com outras bases de dados para te identificar. Porque hoje, salvo eu me engane, o fornecimento de DNA, de amostras de DNA, ele não é obrigatório. É claro que ninguém é obrigado a produzir prova contra si, Carlos Soberano. Porém... Existe uma brecha que a polícia costuma utilizar. Posso falar rapidinho? Sim. É o seguinte... você não é obrigado a produzir prova contra si, certo? Sim. Você não é obrigado a deixar as pessoas tirarem seu sangue. Mas é o que acontece. Se você bebe um copo d'água e joga esse copo fora, o material de descarte pode ser utilizado para fins de coleta de DNA. E outra, não pode intervir no teu corpo, mas você pode requerer, você policial, autoridade policial, você MP, pode requerer um mandado de busca e apreensão na casa da pessoa para recolher escova de dente, escova de cabelo, fronha de travesseiro, para, com isso, construir o perfil de DNA. Isso aí então, ficou famoso até naquele caso daquela senhora lá que sequestrava crianças e dizia que eram seus filhos, aquela Vilma, porque ela tinha roubado uma criança antes do tal do Pedrinho, né, que era o famoso, só que a primeira que ela roubou de uma mulher pobre, aí não saiu na imprensa. O segundo, que era o Pedrinho, como era uma família de classe média de Brasília, aí saiu na imprensa. Mas aí, a primeira, tal que ela tinha roubado, exatamente isso, a filha não queria deixar a polícia fazer exame de DNA, ela própria já estava numa síndrome de Estocolmo, não queria nem saber que era filha de outra pessoa. Aí ela fumava, foi lá prestar o depoimento e tal, jogou a guimba de cigarro no lixo, o pessoal fez o teste de DNA em cima da guimba de cigarro. Então, até isso aí, eu lembro por causa dessa história aí, Carlos Soberano. Mas a barra nisso daí, a barra nisso daí era impedir a coleta de material de DNA, assim, pelas diversas instituições, montar banco de dados. Mas agora, com isso que o Carlos Soberano está mostrando... Que agora fica muito mais fácil. Se você fez um exame em qualquer laboratório dentro da rede pública, ou que passou na rede pública, isso está constituído numa base de dados. A partir do momento que você permite o cruzamento dessas bases de dados, porque as pessoas não sabem qual que é o grande problema do cruzamento de bases de dados. Isso é uma caixa de Pandora. Uma vez aberta, uma vez permitido o cruzamento dessas bases de dados, você não tem como voltar atrás. Você não tem como voltar atrás. Então, qualquer dado obtido a partir do momento desse decreto é fair game, está liberado, pode ser utilizado. Porque no decreto não é colocado a função desse cruzamento de dados, ele é deixado em aberto.
Então, o que nós temos aqui é um controle total e completo sobre a sociedade. É um controle num nível de distopia que, por exemplo, o pessoal fala da China. Não existe nem na China. Não existe ainda nem na China. O pessoal, estão coletando DNA de algumas etnias na China. Gente, estão coletando DNA, vão poder coletar DNA de todo o povo brasileiro. Só que a gente não vê nenhum segmento da esquerda brasileira protestando contra isso. Pela quantidade de pautas que eu já vi o dito piguinho vermelho reproduzir, eu acho impossível que ninguém na esquerda brasileira saiba desses mecanismos que estão sendo implementados. Saibam dos mecanismos que estão sendo votados secretamente no Congresso. Porque eu fiquei semanas e semanas, os pressionautas ficam uma semana inteira perturbando deputados, senadores, e eu não vi ninguém, tirando aquela live do Glauber Braga, se levantar contra isso. Eu não vi nenhuma figura que foi candidata a presidente da República se levantar contra isso. Nenhum presidente de partido tampouco, Carlos. Nenhum presidente de partido. Nenhum presidente de sindicato, nenhum presidente de movimento social, do MST, MTST, o pessoal aí que pareceria estar, né, na linha de frente, não vi ninguém falando não, Carlos. Então, as pessoas, é muito legal lacrar no Twitter e falar, olha, é um governo fascista. Agora, tomar medida de combate contra as práticas totalitárias que são tomadas por esse governo, eu não vi ninguém. Ou se quer denunciar, isso que é incrível, se quer denunciar. Então nem falar assim, não vamos fazer a marcha, a ocupação contra o Patriot Act. Não, pegar a sua rede e falar à sociedade, olha, eles estão fechando o regime, olha o fascismo aí de papel passado. Não, ninguém fala nada, o silêncio é a alma do negócio, Carlos Soberano. Exatamente. E pegando isso daí, por que eles têm que fazer isso daí? Porque como a gente viu no Equador, o que a gente está vendo no Equador é o desespero de um povo que não tem saída. É o desespero de um povo que não tem saída contra as medidas econômicas do imperialismo. Nós vimos algumas cenas de dualidade de poder clara ali no Equador. Nós vimos, por exemplo, eu cheguei a acompanhar, estou acompanhando bem esse processo do Equador, né? Agora, quando a AE vai para negociar frente à violência absurda que está sendo imposta pelo governo Lenin Moreno, né? Contra o povo indígena que está nas ruas se manifestando contra o absurdo desse pacote, da imposição desse pacote do FMI, né? A CONAIE chama para negociar, né? Mas a partir de uma posição minimamente de força, tá certo que aparentemente o nível de força deles para enfrentamento já está chegando em um ponto muito difícil, porque toda a máquina do Estado, toda a máquina de comunicação está sendo jogada contra eles. A gente vê muito pouca coisa sendo colocada, né? A gente tem muito pouco recurso para estar acessando, estar sabendo o que realmente acontece no Equador, mas no fundo, a revolta desse povo. O Fernando estava falando agora, essa questão dos agentes penitenciários, eu estou lembrando algumas coisas que eu li essa semana, que são muito interessantes, que é um outro setor da área de segurança pública, que são as polícias. Os policiais da Bahia, por exemplo, né, eles decretaram greve na terça-feira. Os policiais do Rio Grande do Sul estão em mobilização, estão se mobilizando. A polícia aqui de São Paulo, tem umas 2 semanas, fez uma manifestação. A polícia aqui de Minas Gerais também está com salários completamente achatados. O Fernando que me corrija, mas o Zema está passando o arroxo em cima do funcionalismo público. Então, se nós temos esses setores já se radicalizando, e onde está a esquerda em cima disso?
Porque caso as pessoas não saibam, o policial médio, o policial que está ali na rua, aquele cara, se ele não fizer um bico para sobreviver, uma vez eu estava falando com um policial de Brasília, ele estava me falando um negócio seguinte, e olha que Brasília é o que mais ganha no Brasil, que se o policial ele não faz o bico, que é ilegal, ele não tem condições de sobreviver com dignidade. Então, cara, a maioria dos turnos, eu não sei como que é em todo o Brasil, mas a maioria dos turnos de polícia é 12/36, né, ou 24/48. Então, o cara, na sua hora de folga, ele vai ter que fazer bico de taxista, vai ter que fazer bico de segurança, vai ter que fazer bico de Uber para sobreviver. Então, o cara que já vive um estresse a vida inteira dele, o pouco tempo de descanso que ele tem, ele vai ter que fazer bico. Porque senão ele não consegue alimentar dignamente a sua família. Esses caras são explorados da mesma forma. E o que a gente faz? Em vez da gente atacar o comando que reprime esses caras, que forçam eles a agirem como cães de guerra contra o povo trabalhador, não, a gente chega e grita porco fascista na cara desse cara. Em vez da gente falar igual nós falávamos nos anos 80, você aí fardado também é explorado, nós chamamos o cara de porco fascista agora. Você vai querer achar que esse cara vai ficar do seu lado, ou ele vai querer sentar a borracha em você? Então, se a gente não tiver uma compreensão que o Brasil está caminhando para uma crise, e essa é uma crise que se dá por um processo de enfraquecimento do Estado, desmoronamento do Estado. Quando a gente fala desmoronamento do Estado, minha gente, a gente não está falando, não está uma brincadeira, isso não é uma hipérbole. Não é uma hipérbole. É porque algumas carreiras de Estado já não têm condições de funcionar como deveriam. O mesmo nível de falência que a gente vê na saúde, que a gente vê na educação, estão em outros setores do Estado. Ou nós geramos uma aliança com esses setores, ou quando o bicho pegar, esses setores vão vir contra a gente. A polícia no Brasil é um setor primordial para ser discutido pela esquerda. A esquerda está se voltando cada vez mais contra a polícia. O Fernando estava falando dos agentes prisionais, eu lembrei de uma história, eu lembrei de uma coisa que eu fiquei muito impressionado, que foi na época que quem parou a reforma da Previdência do Temer foram esses caras. Verdade. Foram eles que invadiram o Congresso, soltando bomba dentro da sessão do Congresso. E agora a esquerda, não, polícia não queremos mais uma polícia, é repressão. Aí, Carlos, enquanto o grupelho dos movimentos e partidos estavam lá tomando uma bombinha ou outra, já correndo e voltando, quem estava na linha de frente, caindo para dentro da polícia, eram os agentes penitenciários. Naquelas manifestações que ocorreram em Brasília, né? Exatamente. Eles estavam indo para frente, eles estavam enfrentando olho no olho. Enquanto o bate-tambor toma uma ou outra coisinha, já faz meia volta e volta para dentro dos seus ônibus e volta para suas unidades federativas. Então, se a gente não vê as contradições que ocorrem dentro desse pessoal, das forças de segurança pública hoje, igual estão fazendo um massacre que estão fazendo com o pessoal de R2 do Exército, se o cara ficar inválido, por exemplo, para suas funções militares, ele não vai ser mais reformado, ele vai ser devolvido para a vida civil, mas sem nenhum direito. Igual eles estão fazendo com o pessoal da reserva, que vai perder muito em suas aposentadorias com esse projeto do Bolsonaro. Tudo isso são contradições nas forças de segurança. Porque essa gente também está sendo massacrada.
eles também estão sendo massacrados, policiais estão sendo massacrados. Quando a gente fala de genocídio, não é só genocídio do povo trabalhador, o civil, o paisano. Esse pessoal se mata, se suicida constantemente. O índice de suicídio entre policiais militares no Brasil inteiro é imenso. Eu não sei em outras categorias da polícia, das forças de segurança, mas eu sei que, por exemplo, no Exército, o pessoal que estava no Haiti, o nível de suicídio era altíssimo também. Eu não sei o restante das forças de segurança. E a esquerda simplesmente vira as costas para esse pessoal e chama de porco fascista. Se a gente não criar um movimento de unidade nacional e popular que atenda às demandas desse povo, que a gente atenda a demanda do trabalhador, do morador da periferia, da pessoa que está ocupando terra, da pessoa que está ocupando moradia urbana, do policial, do trabalhador industrial e de um grande setor da classe média, nós vamos ficar o quê? Postando hashtag no Twitter? Quando o estouro da Bolsa vier, quando a crise econômica estourar aqui no Brasil, esses setores vão ficar totalmente perdidos. Totalmente perdidos. A esquerda não dá uma solução para esse pessoal. A esquerda não dá uma solução. Justamente os movimentos de esquerda sempre foram caracterizados por quê? Por dar uma solução a toda a sociedade. E a solução para essa sociedade é enfrentamento desse capitalismo imperialista que está aí. Por que vocês acham quem que fez mais campanha para o Bolsonaro, gente? Foram os policiais, pessoal de baixo rango do Exército. Por quê? Porque eles não se viam representados, eles olhavam para um lado, olhavam para o outro e não via ninguém para amparar. Aí, de repente, chega um maluco, não, eu vou valorizar vocês. Tá ok? Vou valorizar. Cadê a valorização deles agora? Quando a gente tem, por exemplo, teve manifestação de polícia civil em Brasília, chamando o Bolsonaro de traidor, por que foi? Porque ele não contemplava eles na reforma da Previdência. Isso que a esquerda é incapaz de entender. Se a gente achar que vai ficar fazendo bandeira para grupinho de lacração... Como o Carlos, é pior do que incapaz de entender. Os caras fazendo meme. Se ferrou, olha aí, Foi isso aí que a gente viu. Exatamente. Exatamente. Então você vai transformar esses setores em inimigos. Vai conseguir polarizar eles contra a classe trabalhadora. Polarizar ainda mais esse povo contra a classe trabalhadora. Se a gente não tiver esse entendimento, num momento de agravamento extremo da situação, das contradições entre o pessoal de reserva do Exército, o pessoal de R2 do Exército, o pessoal das polícias militares, o pessoal que é agente penitenciário, o pessoal que é guarda, que também deve ser uma situação desgraçada, que são os guardas civis. Se a gente não ver, não estender a mão para eles, isso não vai acontecer. Para mim, uma das grandes coisas, por exemplo, que dentro de toda a lacração esconderam da Marielle Franco, que era talvez um dos principais legados dela, é que ela atendia viúvas de policiais militares que tinham tombado no exercício do dever. Ela era uma das poucas vereadoras que ia lá e perguntava como é que você está, o que aconteceu, como é que você está, tem condições de sustentar, você está recebendo sua pensão. E esse legado dela foi simplesmente apagado. Ficou só. A Marielle virou uma figura de lacração, sendo que um dos principais trabalhos que ela fazia foi apagado. Então, ou a esquerda recupera essa capacidade de falar para todo o povo, que é a característica dos grandes líderes nacionais e populares da história da América Latina. Getúlio Vargas falava para o exército, falava para os trabalhadores, falava para a polícia. Perón falava para a polícia, para o exército, para os trabalhadores, os camponeses. O Chaves,
conseguiu fazer o que ele fez a duras penas na Venezuela porque ele conseguiu o apoio do exército. Então, meus amigos, se vocês forem continuar falando para 1% da população, para 2% da população, para aqueles pessoal legal que junta com você no Baixo Gávea, para falar que o governo é fascista, enquanto faz ciranda, para o pessoal da Praça São Salvador, ou o pessoal da Vila Madalena, vocês não vão conseguir nada. Vocês vão continuar naquela história, no passarão, e eles vão passar por cima de vocês com o coturno batendo. Mano, eu odeio esse negócio de não passarão, porque desde a Guerra Civil Espanhola, quando ele surgiu lá com a Passionária, com a Dolores Ibarruri, que quando você fala não passarão, os caras passam. Desde 36, 37, 38 do século XX, enfim, Guerra Civil Espanhola. É terrível. Eu acho que você é tão louco, que tem que abandonar isso mesmo. Com certeza. Isso daí dá um azar desgraçado. Isso daí é um azar desgraçado. Eu prefiro o símbolo da sniper russa, com seu fuzil cruzado no peito, a Senhora Morte lá, eu esqueço o nome dela, que era aquela sniper russa que matou mais de 100 alemães. Lyudmila Pavlichenko. Lyudmila Pavlichenko. Eu acho que é melhor a gente adotar... E a Rosa Chanina. É melhor adotar a Rosa Chanina e a Lyudmila Pavlichenko como símbolo do que esses gritos histéricos de derrota. Porque derrota não é bonito, gente. A gente tem que entender que é muito romântico. Lutar na clandestinidade. A resistência. Nós não temos que fazer resistência, nós temos que fazer ofensiva. Ou nós abandonamos esse espírito idiota de resistência e partimos para um espírito de ofensiva, ou a derrota ela é garantida. Eles estão criando todos os instrumentos para o fechamento do regime. É muito diferente, nessa sociedade atual, com todos os mecanismos tecnológicos que existem, você se esconder. Se eu consigo, com dados públicos de internet, rastrear uma pessoa, você imagina todos os dados coletados sobre você, todas as pistas digitais, todas as pistas biométricas. Tenta andar numa grande cidade, tenta andar 150 metros sem achar uma câmera. Tenta achar um lugar que não tem um celular. É isso que a gente vai estar enfrentando. Então, ou a gente muda o nosso foco da forma de luta e passa a fazer também, em vez dessa divisionismo idiota que ocorre nos campos de esquerda, que é um divisionismo idiota, por quê? Na verdade, cada item que você possa dividir é utilizado contra nós. O fulaninho acha isso, mas eu acho aquilo mais um. Beltraninho acha aquilo mais um, mas eu acho aquilo mais um, menos dois, mais três, mais quatro. Enquanto as grandes pautas nacionais, as grandes pautas que são necessárias para salvação do nosso país, que as questões de soberania, as questões nacionais e populares, as questões de defesa dos direitos mínimos do povo, são deixadas de lado. Isso tudo é secundário. É muito mais importante discutir a última lacrada ou a última metada. Sinto muito, eu não tenho tempo para discutir isso daí. Eu prefiro muito mais acompanhar aqueles pontos, por exemplo, a entrega da Embraer, agora que vão botar de férias coletivas 15 mil trabalhadores. Isso daí é o começo do facão que vai passar. Eu prefiro muito mais discutir a entrega dos campos do pré-sal. Eu prefiro muito mais discutir previdência e deixar essas porcarias que essa gente resolve discutir de lado. Sempre cuidando para uma coisa. Sempre cuidando para olhar o traidor que está dentro da sua trincheira. Porque enquanto você está mirando no inimigo, ele vai te dar um tiro nas costas. Mas tirando isso, tirando o traidor explícito, tirando o traidor, eu acho que como você falou, a gente é um marco na estrada. Eu acho que muito mais que um marco na estrada, Fernando,
Eu acho que o Duplo Expresso, hoje em dia, ele funciona como um aglutinador. Ele funciona como um aglutinador daquelas forças que, infelizmente, hoje, mais do que forças, são indivíduos, são pequenos grupos que estão dispersos por aí, tentando achar um horizonte mínimo para lutar, tentando achar um horizonte mínimo de luta. Eu acho que essa a grande força, acho que é por isso que tanta gente se dedica, com a intensidade que se dedica, como o pessoal que faz os recortes, o pessoal que faz a moderação, que está lá enfrentando no dia a dia. Eu acompanho o pessoal, eu sei quantas horas eles investem por dia. Eu ia falar perdem, mas não. Eles investem por dia. Porque eu acho que quem está aqui está investindo um tempo. Está investindo um tempo numa tarefa que é preciosa para o Brasil. Porque se o Duplo Expresso consegue funcionar como um polo de aglutinação de uma esquerda, não essa porcaria que está aí, que eu chamo de esquerda, que deixou de ser esquerda faz muito tempo. Com X. Porque na hora de defender as pautas principais, eles são totalmente neoliberais. E na hora de defender as pautas que são de interesse do trabalhador, do interesse daquele que pega ônibus, daquele que rala 8 horas por dia, que carrega marmita, que pega ônibus e trem lotado, eles viram de lado e falam, não, deixa isso para lá, esse povo não se mobiliza. Esse povo não se mobiliza porque vocês não dão chance para eles, você não fala uma coisa que afete no dia a dia deles. Eles preferem discutir palhaçada, besteira, deixar de lado lutas históricas da classe trabalhadora brasileira, do povo brasileiro. Então, acho que é um chamado, pessoal, não só a ajudar a gente a driblar esse bloqueio algorítmico que a gente sofre, essas sabotagens igual nós sofremos hoje no YouTube. Tá? Então, o moderador estava me avisando agora que quando eu falei sobre polícia, minha fala misteriosamente cortou. Quando eu falei sobre R2 do Exército, minha fala misteriosamente cortou. Então, é muito importante divulgar esse nosso trabalho, que ainda é um trabalho de formiguinha. Mas esse formigueiro cada vez aumenta mais. Cada vez mais vem gente que vê, olha, aquilo ali é o único lugar que dá para a gente se orientar. É o único lugar que dá para a gente se aglutinar. Para a gente ter condições de construir, transformar isso em algo maior. Transformar isso em algo maior, algo que possa realmente influenciar os destinos do Brasil. E possa, de certa forma, minimamente barrar esse genocídio que, como muito sabiamente falou Luiz Ferreira, está se preparando contra o povo brasileiro e contra a população mundial. É isso aí, Carlos Soberano. E aqui eu sugiro mais uma vez o uso da navalha expressa, não é falar navalha do duplo expresso, né? A navalha expressa. Está falando sobre Patriot Act? Beleza, tá com a gente. Está silenciando sobre isso, ostensivamente silenciando? Até segunda ordem está no esquema. Assim, então, e aí eu renovo aqui, mais uma vez, depois de a gente tratar desse decreto que você cobriu aí, Carlos, renovo o pedido ao pessoal que não está em esquema de mandato e tal, PCO e outros aí, que usem a sua máquina para falar isso. Se não há um comprometimento com o pessoal que está nesse esquema, eu não acredito que haja, eu conheço diversas pessoas da militância valorosas, vamos falar do Patriot Act Tabajara. Como que pode? É decreto, está no Diário Oficial. Os projetos de lei estão no site da Câmara. Se chegou a gente, poderia ter chegado às outras pessoas. Se não chegou, nós mandamos. Nós mandamos ativamente. Diversas pessoas, como que não se comenta isso? O que há de mais relevante no momento do que essa perspectiva de fechamento do regime? Do fascismo de papel passado? E ninguém fala sobre isso? É muito esquisito. Né? Quando a gente, mais uma vez eu insisto, a gente sabe que o segredo é a alma do negócio, porque se a sociedade souber o que significa esse decreto, souber o que significam os projetos de lei que a gente tratou aqui anteriormente, não passa. Não passa. Imagina, grita. Se todo mundo começar a sair nos jornais, Folha de São Paulo, né, a oposição ao Bolsonaro, por que não está falando sobre isso? Sobre esse decreto? Sai na semana passada e ninguém fala nada?
Tudo isso é muito esquisito. Com isso a gente conclui aqui a transmissão de hoje. Queria agradecer ao Fernando Elcaus e renovar o convite para, em faltando alguma coisa, a gente voltar na quarta-feira. Sofremos a sabotagem, queda de sinal, início atrasado meia hora por conta dessas coisas esquisitas aí do YouTube na atual conjuntura. Mas, de qualquer forma, os pontos que a gente tratou aqui já são suficientes, eu acho, para a gente pensar e cobrar, né? E fazer o nosso trabalho de formiga, de caixa de ressonância e levar ao conhecimento de toda a sociedade, pelo menos naquilo que a gente possa atingir essas questões gravíssimas, né? Acho que já tem bastante material aí para a gente refletir no nosso resto de domingo. Agora, no horário de Brasília, são 7h15 da noite já. E aqui no fuso central da Europa, em Berna, capital da Suíça, onde eu me encontro, já é meia-noite e 15, portanto já é dia 14. Aí no Brasil ainda é dia 13. E a gente tem que se ver amanhã, a partir das 7 da manhã, no Duplo Expresso, segunda-feira, já confirmadas as presenças do Felipe Quintas e também do Rubem Gonzalez. Eu leio os superchats que ficaram pendentes, tem alguns, eu leio amanhã no programa de amanhã também, tá certo? Porque senão, ainda vou jantar aqui, senão amanhã não tem programa. Tá certo? Muito obrigado, Fernando, muito obrigado, Caos, muito obrigado a você, Expressionauta. Peço a você que está vendo esse vídeo que curta ele, a gente está com pouca curtida aí desde que o sinal caiu. Peço a você também que compartilhe esse link, Facebook, WhatsApp, etc, etc, porque essa derrubada aí nos trouxe uma rasteira no nosso alcance, é preciso compensar isso, tá certo? Então vamos redobrar os esforços. Bom resto de domingo, bom descanso e até amanhã a partir das 7 da manhã.